Momento clichê e altamente reflexivo aqui do nosso conteúdo. O que é sucesso para ti? Quantas vezes tu já ouviu essa pergunta? Mas sinceramente, quantas vezes tu parou para buscar dentro de ti a resposta concreta dessa pergunta? Sabe o que é muito claro para mim? O quanto muitas vezes as pessoas ouvem essa pergunta, elas não refletem sobre essa pergunta, mas mais do que isso, elas não param para buscar o sentimento que conecta a essa resposta. Quando muitas vezes eu converso com as mulheres e pergunto para elas o que é sucesso para elas sempre me trazem respostas conectadas em como elas se sentem em relação àquilo que elas constroem ou aquilo que elas querem construir para suas vidas. Das muitas oportunidades que eu tive de conversar com homens de sucesso, com grandes líderes, com empresários, todas as vezes que eu fiz esse questionamento ou trouxe essa indagação, os homens conectam o sucesso a resultados financeiros, resultados profissionais, resultados de construção. E as mulheres sempre me trouxeram resultados de como elas se sentem em relação a várias áreas de suas vidas. Então, quando eu faço uma avaliação de uma mesma pergunta, o que é sucesso para o homem, do que é sucesso para uma mulher, eu consigo concluir que a mulher associa a sua resposta, a sua definição de sucesso em relação a como ela se sente em muitas áreas da sua vida. Recentemente, em uma das minhas redes sociais, eu fiz uma pesquisa, justamente essa pergunta: o que é sucesso para ti? E para minha descoberta, e não muito surpresa, a maioria das respostas vinda das mulheres era qualidade de vida. O que é sucesso para você? Para mim, o sucesso é ter qualidade de vida. Muitas dessas respostas. E de muitas dessas respostas, eu trouxe um novo questionamento. E o que é qualidade de vida para ti? E daí houveram inúmeras respostas. Porém, um ponto me deixou muito a refletir. A maioria das vezes, quando as pessoas são questionadas sobre o que é sucesso para ti e tu traz essa resposta, é qualidade de vida, quando eu trago um novo questionamento, mas o que é essa vida com qualidade? Quais são os pontos de qualidade e de melhoria que tu gostaria de ter que hoje tu não tem? Qual é a vida que tu gostaria então de vivenciar todos os dias? Agora a pergunta crucial: quanto custa essa tua qualidade de vida? E aqui, nesse ponto, para cada uma dessas mulheres que me responderam que sucesso é qualidade de vida, elas não têm claro qual é a vida de qualidade que elas querem ter e o quanto custa comprar essa qualidade. E essa é uma diferença bem significativa entre homem e mulher. Geralmente os homens, eles têm uma resposta numérica muito mais clara. Geralmente quando tu pergunta para um homem o que é sucesso, eles trazem sempre essa resposta conectada a alguma parte de construção. E muitas vezes ele sabe de uma maneira clara o que precisa fazer e talvez o quanto custaria. Mas isso não é claro para as mulheres. E é aí que muitas vezes elas se perdem e não fica nítido o que elas precisariam fazer ou o que elas devem buscar quando se trata de sucesso. E todas as vezes que alguém me pergunta assim: Dani, o que é sucesso para ti? E quando eu tenho a intenção de responder é qualidade de vida, o que é importante para mim, morar bem, comer bem, colocar os meus filhos numa boa escola, ter um bom plano de saúde, ter aí uma independência financeira, ter investimentos que me tragam um retorno, não mais ficar me preocupando se eu vou conseguir pagar as contas, ou se eu estou devendo, se eu fiquei no vermelho, e como eu me sinto em relação a tudo isso. Eu preciso me concentrar em descobrir, primeiro, o que eu preciso fazer, segundo, o quanto talvez custaria manter essa qualidade de vida. E o que é claro para mim é que se em algum momento que te fizeram essa pergunta clichê, o que é sucesso para ti, e tu respondeu qualidade de vida, em que momento tu enumerou todos os pontos de uma vida de qualidade que tu gostaria de ver? E mais do que isso, o quanto custa tu manter essa vida de qualidade? Porque a hora que tu sabe o quanto custa manter essa vida de qualidade, talvez fique muito mais claro para ti o que tu vai precisar fazer a nível profissional, buscar desenvolvimento pessoal, desenvolver algumas habilidades que talvez hoje tu não tenha, para que tu possa ter o retorno financeiro, para tu poder então ter essa qualidade de vida. E quando eu digo qualidade de vida, eu trago essa
ideia para as mulheres, é impressionante como muitas vezes as mulheres sabem cada ponto do que elas gostariam de viver, do que elas gostariam de experimentar, e geralmente esses pontos sempre são associados a várias áreas da sua vida, incluindo boa parte da sua família. Para uma mulher, sucesso não engloba somente ela, o marido e os filhos, engloba boa parte de pessoas importantes para ela. E daí, quando eu penso que uma mulher muitas vezes não consegue ter o seu desempenho profissional de grande performance, é porque ela se preocupa com o papel dela como mãe, como filha, como esposa, como cunhada, como nora, como profissional. E olha quantas áreas de vida uma mulher precisa cuidar. E daí ela acaba dividindo a atenção dela e o tempo dela de atenção com todas essas pessoas ou com todos esses pontos que são importantes para ela. E daí, de novo, eu volto para a pergunta lá do início: o que é sucesso para ti? E se em algum momento tu parou e tu refletiu, nossa, como eu me sinto em relação aos meus resultados ou a falta deles, mas o que eu gostaria mesmo era de ter uma super qualidade de vida, qual é essa vida de qualidade que tu busca? E mais do que isso, quanto custa tu ter essa vida com qualidade? E quantas pessoas que são importantes para ti, tu gostaria que fizesse parte desse contexto? A hora que tu consegue parar e analisar essas respostas, a hora que tu consegue pegar papel, caneta e organizar exatamente tudo isso, talvez tu vai conseguir se aproximar muito de qual é a vida com sucesso que tu gostaria de ter.